Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar, seja muito bem-vindo de volta. Hoje a gente vai analisar o filme Correspondente Estrangeiro, de 1940. Você que acompanha o canal já sabe que o ano de 1939 é considerado como o ápice da era de ouro dos grandes estúdios de Hollywood. Foi nesse ano que alguns dos mais importantes filmes desse período foram lançados e o grande vencedor do Oscar naquele ano foi E o Vento Levou, que já foi analisado aqui no canal, bem como todos os demais concorrentes. O responsável pela produção de O Vento Levou foi David O. Selznick. E logo depois da cerimônia, em função de toda a repercussão desse filme, o tamanho do acontecimento que foi aquele lançamento, ficou a expectativa por qual será o próximo projeto de David O. Selznick. Pois é, ele decidiu apostar na direção de um cara que estava fazendo muito barulho lá na Inglaterra e que respondia pelo nome de Alfred Hitchcock. O projeto, por sua vez, se chamou Rebecca, a Mulher Inesquecível, que foi o primeiro filme americano de Hitchcock. E como esse filme foi lançado ainda no primeiro semestre, deu tempo de dirigir mais uma produção que foi lançada no mês de agosto, Correspondente Estrangeiro. You've written a book on economics or something. The Twilight of Feudalism? Yes, it was very well received. Not by me. I don't want any more economists, sages, or oracles bombinating over our cables. I want a reporter. Somebody who doesn't know the difference between an ism and a kangaroo. A good, honest crime reporter. That's what the Globe needs. That's what Europe needs. De cara dá para afirmar que esse é um filme bastante robusto. E aí eu não estou me referindo apenas aos valores de produção. O trabalho não só é uma ótima opção de entretenimento para o público, como também já demonstra vários dos adjetivos positivos que caracterizaram toda a carreira de Hitchcock. O roteiro nos apresenta o personagem de Johnny Jones, um jornalista norte-americano que é enviado à Europa justamente naquele período anterior ao início da Segunda Guerra Mundial, onde a tensão política e os bastidores do que viria a ser o próximo conflito internacional estavam no seu ponto máximo. Chegando lá, ele acaba se envolvendo numa trama de suspense, espionagem e pano de fundo fortemente marcado pela questão política. E o primeiro ponto de virada acaba sendo uma das cenas de assassinato mais originais de toda a carreira de Hitchcock e uma das mais interessantes de todo o cinema clássico. Excuse me. May I have your picture, Mr. Van Meer? Thank you. Os amantes da carreira de Hitchcock, bem aqueles que acompanham de perto esse período do cinema, costumam apontar essa cena por causa da plasticidade interessante que ela apresenta, já que a gente tem ali elementos como a escadaria, a chuva, todas as pessoas que estão ali em volta estão cobertas por guarda-chuva, e além disso, esse é o início de uma sequência de perseguição extremamente bem desenvolvida pelo roteiro. Agora, essa plasticidade não está restrita a essa cena. Esse, na realidade, é um elemento nobre do filme. Essa característica acaba evidenciando as escolhas estéticas de um diretor que é muito consciente das suas escolhas e do que ele pretende fazer com elas. A sequência dos moinhos, por exemplo, que vai ser essencial para o entendimento da história como um todo, é carregada de enquadramentos e de movimentos de câmera que vão evidenciar a tensão, a dúvida e o medo do nosso personagem protagonista. Oh, hier zijn we. Alles klaar? Dat is waar. Vandaar in de wagen. Frits mag mee. Algumas fontes históricas afirmam que esse filme chegou a ter 14 roteiristas trabalhando em um de seus tratamentos ao longo de 5 anos antes que ele fosse efetivamente para a produção. E isso aconteceu porque o contexto político daquela época acabou interferindo muito nos rumos que a história tomaria ao longo dos tempos. A gente tem que lembrar que esse filme foi produzido justamente nesse mesmo período que é retratado por ele, ou seja, o iniciozinho ali da Segunda Guerra Mundial e todos esses conflitos e essas tensões que estavam rondando não só a Europa, como o mundo todo. E por falar em política, esse filme serviu como um poderoso instrumento para convencer os Estados Unidos a ingressarem de forma ativa na Segunda Guerra Mundial. E não tem nada mais evidente para demonstrar isso do que a cena final,
onde a gente tem o nosso protagonista e o seu par romântico tentando fazer uma transmissão via rádio na cidade de Londres. A tentativa ao vivo, no entanto, acaba revelando o som de bombas ao fundo, que indicavam a ocupação nazista da capital inglesa. Essa cena específica foi rodada mais ou menos um mês depois que os trabalhos já tinham sido dados como encerrados, mas achou-se que seria necessário a inclusão dessa cena específica para dar o desfecho da história, e ela aconteceu apenas 5 dias antes da verdadeira invasão nazista acontecer lá em Londres. All that noise you hear isn't static. It's death coming to London. Yes, they're coming here now. You can hear the bombs falling on the streets and the homes. Don't tune me out. Hang on a while. This is a big story and you're part of it. It's too late to do anything here now except stand in the dark and let them come. It's as if the lights were all out everywhere, except in America. Keep those lights burning. Curiosamente, o ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels, um dos braços direitos de Adolf Hitler, chegou a admitir várias virtudes desse filme em seu diário, ainda que ele tenha obviamente ficado bastante irritado aí com o conteúdo do filme. Mas ele chegou a registrar nas suas páginas o seguinte, abre aspas, é uma produção de primeira classe, um drama criminal de sucesso que, sem dúvida, causará certa impressão nas grandes massas de pessoas dos países inimigos. Fecha aspas. Olha, o manejo de sucesso em produções que tinham como pano de fundo esses tipos de temática não chega a ser uma novidade. O diretor já tinha trabalhado em dramas de espionagem e de cunho político em algumas produções da época da sua carreira inglesa, como foi o caso dos filmes O Homem que Sabia Demais, de 1934, Sabotagem, de 1936 e Agente Secreto, também de 1936. Trabalhos que não tinham aí o mesmo recurso, o mesmo tamanho desse trabalho que a gente está analisando, mas pavimentaram o seu caminho para que ele chegasse até Hollywood. Are you alone? I mean, can you talk? Well, I can't get a hold of Fisher. He's been out all the afternoon. I'm afraid you'll have to keep the girl there much longer than we planned. Well, I don't know what time he'll be back, but I've got to catch him alone. I think you better keep the girl there for the rest of the night. But that's absolutely impossible. Well, we can't let this thing go now. Well, I can't very well explain, but I simply couldn't pull a thing like that. Agora, independente dessa questão política, do viés histórico ou do país de produção, esse é um filme que apresenta algumas das melhores qualidades de Hitchcock. Ele demonstra aqui de uma forma muito eficiente, como ele fez durante várias vezes ao longo de sua carreira, como manejar com sabedoria a atenção do espectador. Ele não tem pressa para contar a sua história, ele vai segurando os dados relevantes e soltando aos poucos, para que o espectador passe a entender todas as dinâmicas junto com ele. Além disso, cada cena é sim importante para a história, parece que não tem ali nenhum diálogo, nenhuma interação que seja descartável. Tudo vai ser recuperado em algum momento mais à frente. Isso faz com que a gente não sinta nenhum tipo de desperdício em relação ao material apresentado. E mais importante, não subestima a inteligência do espectador. Essa didática na contação de histórias é o que acabou inspirando uma série de cineastas importantes e que viriam depois dele, e também que fez com que ele tivesse esse título não oficial de mestre do suspense. E esse é um filme que só reforça todos esses valores, mesmo que não tenha um elenco considerado de primeira linha para a época. E falando nisso, o protagonista desse filme foi interpretado pelo ator Joel McCrea, que curiosamente não era a primeira opção do diretor, como ele mesmo confessou em uma série de entrevistas concedidas ao seu colega francês François Truffaut entre as décadas de 1950 e 1960. When I had finished the script of Foreign Correspondent, I went to Gary Cooper with it. Je suis allé voir Gary Cooper avec. Big star, but it was a thriller. Mais c'était un thriller. Didn't want to do it. Mais on voulait pas. So I ended up with always with second best. Je finissais toujours Joel avec McCrea. Many years after, Gary Cooper said to me, Plusieurs années plus tard, Gary Cooper m'a dit, I made a mistake, didn't I? A produção ficou a cargo de Walter Wanger, que nessa época era um desses grandes produtores que controlavam aí produções de grande calibre em Hollywood. Isso garantiu um padrão de realização dos mais elevados para a época. E inclusive está bem visível essa característica no capricho dado a algumas questões técnicas, como a direção de arte bastante rica, a alta qualidade da fotografia, o uso de efeitos visuais bastante avançados para a época e alguns recursos de alto custo que garantiram a realização de uma das cenas mais impressionantes desse ano,
que é a queda de um avião em pleno alto mar. Ela acontece já ali no finalzinho, e mesmo que hoje em dia fique evidente o uso da técnica de projeção ao fundo, o mérito por sua realização continua altamente elevado. Se filmar com água já não é uma coisa fácil hoje em dia, você imagina aí há 80 anos atrás. Todo esse esforço técnico e também as qualidades artísticas do filme acabaram sendo reconhecidas pela Academia com 6 indicações ao Oscar de 1940. Entre elas, categorias consideradas nobres como Melhor Ator Coadjuvante para Albert Basserman, Melhor Roteiro e Melhor Filme, com quem Hitchcock concorreu consigo mesmo, já que Rebecca, a Mulher Inesquecível, também foi indicado. Seja você um fã declarado da filmografia desse diretor ou não, esse é um trabalho que vale a pena ser visto simplesmente pela qualidade da sua produção, tanto do ponto de vista técnico, quanto também do ponto de vista artístico. Assista, que você não vai se arrepender. Little people everywhere who give crumbs to birds. Lie to them. Drive them. Whip them. Force them into war. When the beasts like you will devour each other, then the world will belong to the little people. E você aí, que já assistiu ao filme e conhece outros trabalhos da filmografia de Hitchcock, o que você acha dele em relação aos demais? É melhor, é pior, é acima da média? Enfim, faz o seguinte, usa o espaço aqui embaixo destinado aos comentários para deixar a sua opinião, também se você quiser a sua pergunta, a sua crítica, o que você quiser. Também não deixe de curtir, de compartilhar o material, de se inscrever no canal e de ativar as notificações no sininho, que é fundamental para a gente. Seguimos então analisando todos os filmes indicados pela Academia nesse incrível ano de 1940, e a próxima sessão é o filme que deu o Oscar de melhor atriz para Ginger Rogers, Kitty Foyle. Te espero aqui.